Fala, gurizada! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Samurai Nerd. Eu sou o Thiago Samurai e no vídeo de hoje nós vamos ver 10 coisas que são proibidas em outros países. Roda a vinheta! Viajar pelo mundo nem sempre pode ser uma tarefa fácil. É porque assim, né? Apesar de ser legal a gente pegar um avião, viajar e tudo mais, a gente não sabe o que é proibido e o que é permitido nos outros países. E eu fiz aqui uma pequena lista de 10 itens que é quase inacreditável que nos dias de hoje sejam coisas proibidas. E elas são proibidas em outros países, são coisas que aqui no Brasil são bem normais, bem comuns, que a gente faz ou que a gente celebra, né? E que nos outros países, alguns países, são coisas proibidas. E eu achei muito interessante, né? Porque assim, a gente não sabe muito bem a cultura de todo o mundo, né? Interessante a gente ficar sabendo, porque aí amanhã ou depois a gente vai viajar e não é pego de surpresa com alguma lei bizarra, né? Que possa vir a colocar a gente até na cadeia em outro país, né? Então, presta atenção, fica ligado e vem comigo. Dia dos Namorados. Lá na Arábia Saudita eles não deixam as pessoas comemorarem o Dia dos Namorados. É proibido vender presente, é proibido decorar as vitrines de vermelho nessa época do ano, porque eles consideram que o vermelho é a cor do pecado. E eles só aceitam as festas que têm origem muçulmana. E como o Dia dos Namorados é uma questão católica, eu já vou explicar porquê, né? Eles não aceitam então que seja introduzido no país essa cultura católica. O Dia dos Namorados ele é católico por quê? Porque no resto do mundo ele é comemorado no dia 14 de fevereiro. Não é que nem aqui no Brasil que é 12 de junho. No resto do mundo é comemorado no dia 14 de fevereiro, que é o dia de São Valentim. E por que aqui no Brasil é comemorado dia 12 de junho? Você sabe disso? Eu vou te explicar. Teve um cara chamado João Dória, que não é o governador de São Paulo, que era prefeito de São Paulo, não é esse João Dória, é o pai dele. O que a gente conhece como João Dória é o João Dória Júnior, é o filho do João Dória original. O João Dória original, que é esse que está aí na foto, ele era um cara que ele era um publicitário e ele foi contratado para alavancar as vendas no mês de junho. Então, como o dia 12 de junho era o dia da véspera do dia de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, vamos pela ordem, né? Primeiro namora, depois casa, que era mais ou menos a cultura daquela época, lá em 1948. Então, olha como é que ele fez. Vamos fazer o dia dos namorados dia 12 de junho, é o dia dos namorados, e dia 13 é o dia do santo casamenteiro, aí vai fazer o milagre de desencalhar a galera. Nescau e Ovomaltine. Lá na Dinamarca foi promulgada uma lei de segurança alimentar lá no ano de 2004 que proíbe os alimentos enriquecidos, entre eles o Nescau e o Ovomaltine. Segundo a lei lá do país, segundo o entendimento deles, esses alimentos poderiam provocar um risco à saúde da população. Vai entender, né? Aqui a gente toma desde criança e, bom, eu tô vivo, né? Então, deixa aí nos comentários se vocês acharam absurdo essa lei. Imagina, proibir Nescau e Ovomaltine. Absurdo, né? Chiclete. Lá em Singapura, desde 92, são proibidos os chicletes. É proibida a venda de chicletes. De 92 até 2004 era proibido total mesmo, não podia ter nenhum tipo de chiclete. Em 2004 eles deram uma voltada atrás, deram uma relaxada e aí começaram a permitir dois tipos de chiclete. O chiclete para fins dentários e o chiclete para quem quer parar de fumar. Mas por que isso? É que é o seguinte, né? As pessoas jogavam o chiclete na rua e eles estavam gastando muito dinheiro mesmo para limpar as ruas, que estava uma bagunça, aquele monte de chiclete espalhado. Inclusive, teve um prejuízo gigante, porque as portas do metrô de Singapura já não estavam mais conseguindo fechar de tanto chiclete que tinha. A gente teve que proibir mesmo, né, gente? Se o povo não tem educação, acaba tendo que cortar e os bons são prejudicados pelos ruins, como acontece em qualquer situação da vida. Sacos plásticos. E aqui é uma lista grande de países que está aderindo à proibição dos plásticos. Aí vem Bangladesh, Tanzânia, França, México, vários países já estão abolindo o uso do plástico. E é por uma boa causa, né? A poluição está cada vez mais gigantesca, né, em relação a plásticos, e aí aquilo demora
séculos para se decompor aquele plástico. Então, assim, é uma coisa que realmente a natureza está precisando disso, está precisando dessa proibição. Mais países e mais países estão começando a abolir, e isso é muito legal, uma iniciativa muito boa mesmo, que já tem alguns países em que os plásticos são proibidos. Aqui no Brasil, o máximo que eu vi em relação a isso foi, claro, a proibição dos canudos de plástico, que é uma coisa até bem recente aí, que tá pegando, o pessoal tá comprando canudinho de alumínio, canudinho de papel, né? Então, se tu for no Subway, por exemplo, já vai ter o canudinho de papel, né? Não é mais o canudinho de plástico. Então são coisas assim que aos poucos já tá mudando a mentalidade das pessoas, estão pensando mais na preservação da natureza, e isso é uma coisa muito legal mesmo. E, é claro, né, com o tempo eu acredito que todos os países vão começar a aderir até que todos tenham abolido totalmente, e aí vai ser bem melhor para a nossa natureza, né? A natureza agradece. É muito legal essa iniciativa e tem meu apoio. Andadores para bebês. Desde 2004, lá no Canadá, são proibidos os andadores para bebês. E a justificativa é bastante plausível, que estava acontecendo muitos acidentes, né? As crianças batendo, caindo com aqueles andadores. E aí, claro, né? Segurança em primeiro lugar. Então, o Canadá aboliu o uso de andadores para bebês. Aí existe também uma grande discussão se o andador ele ajuda ou prejudica o desenvolvimento da criança. Se você estiver aí assistindo esse vídeo, se for pediatra, fisioterapeuta, sei lá, qualquer pessoa ligada a essa área que tenha um conhecimento de causa, pode deixar aí nos comentários sobre o que acontece. Os andadores ajudam, prejudicam? Deixa aí os seus comentários, e também digam aí nos comentários se vocês usaram andadores quando eram criança, se não usaram, se usaram nos filhos. Coloca aí nos comentários que eu quero ver qual é a opinião geral das pessoas sobre isso, porque é um assunto bastante interessante, bastante polêmico, e polêmica é sempre bom, né? Dar nomes aos bebês. Tá, pera aí. Não quer dizer que algum país proibiu que as pessoas deem nomes para bebês, porque os bebês não vão ficar sem nome, né? Vai ter um nome. Só que assim, ó, lá na Dinamarca, o governo estipulou uma lista com 24 mil nomes que são permitidos pelo governo. E aí a pessoa tem que escolher dentro daqueles nomes ali, aqueles 24 mil nomes, aquelas 24 mil opções. São muitas opções, mas não é uma coisa livre, né? Porque se for livre, com certeza vai ter muito mais nomes aí para colocar nas crianças. E se tu for lá da Dinamarca, nasceu teu filho, tu quiser colocar um nome diferente, tu tem que pedir autorização especial para o governo para isso. É um pouco burocrático, mas né, é a lei deles lá, né? Eu não entendo muito bem porquê dessa lei, não consegui encontrar os motivos que levaram eles a colocar essa lei, mas tá lá, 24 mil opções de nomes que vocês podem colocar no seu bebezinho se ele nascer na Dinamarca. Kinder Ovo. Lá nos Estados Unidos é proibida a venda de Kinder Ovo. As crianças americanas não podem ter aqueles brinquedinhos, porque a Food and Drug Administration, que é a FDA lá dos Estados Unidos, é tipo a Anvisa aqui do Brasil, né? Eles entendem que aquelas pecinhas pequenas podem causar asfixia, e por isso entenderam que seria melhor proibir a venda do Kinder Ovo nos Estados Unidos. Redes sociais. O governo da China é bastante controlador. Lá eles não deixam YouTube, não deixam Facebook, não deixam Twitter. Então, assim, muitas das nossas redes sociais que a gente usa aqui no nosso dia a dia, Instagram, né, e tudo mais, lá na China não é permitido para as pessoas. Então eles têm uma rede social lá que tem 500 milhões de usuários, que é a Weibo. É assim que se escreve, como está aí na tela. Acredito que seja liberado para outros lugares do mundo, eu nunca tentei lá fazer o cadastro, mas é a rede deles lá da China que eles usam e é muito popular. O governo da China ele tenta dar uma fechada, tenta dar uma controlada para as pessoas consumirem os produtos locais e não incentivar só o que vem dos Estados Unidos. A ideia a gente mais ou menos entende, mas como a China é um país fechado, eles não estão muito assim para essa globalização, né? Pelo menos, claro, economicamente eles são mais abertos, mas essa coisa do governo controlar assim, a população ainda é bem forte por lá, né? É uma coisa assim que, bom, pode ser triste, pode, mas depende, né, do que as pessoas querem. Se as pessoas estão felizes lá com o Weibo e estão felizes com tudo que eles têm disponível, beleza, né? Mas eu acho que seria legal se fosse tudo liberado, né? Mas cada governo é um governo, né? E eles decidem o que fazer.
paciência, né? Sutiã. Lá na Somália existe um grupo extremista islâmico chamado Al-Shabaab. E aí eles dominam lá aquela região, né? As mulheres que usam sutiã, elas são chicoteadas publicamente, porque eles dizem que essa coisa de usar sutiã é uma forma de enganação. Ela tá querendo fingir uma realidade diferente do que realmente é. É uma coisa que não tem como a gente aqui, que é do Brasil, tentar entender o que passa na cabeça desse povo, assim, esse machismo, essa coisa toda. Mas é bastante triste, né? É uma coisa que, se a mulher usar sutiã, vai ser chicoteada publicamente, é uma coisa bem pesada mesmo, né? Então, eu acho muito, muito triste que isso esteja acontecendo ainda nos dias de hoje, mas é a realidade lá da Somália, infelizmente, né? Mulher vestir calça. Essa é uma lei que está em vigor até os dias de hoje lá na Suazilândia, e as mulheres são proibidas de usar calça, porque eles entendem que a mulher usar calça é uma forma de desrespeito. Vai entender, né? Acredito que essa lei é que é uma forma de desrespeito que está tirando a liberdade da mulher de usar a roupa que ela quiser, né? Mas o que eu achei mais incrível é que lá em Paris tinha uma lei que as mulheres que quisessem usar calça, elas tinham que pedir autorização para a polícia. Era proibido a princípio, mas que se as mulheres quisessem realmente usar calça, elas tinham que pedir autorização para a polícia. Essa lei é lá do ano de 1800 e esteve em vigor, pelo menos no papel, até o ano de 2013. Claro, muito antes disso as mulheres já usavam calça em Paris, mas a lei só foi oficialmente revogada no ano de 2013 porque já não fazia mais o menor sentido, né? As mulheres lá em Paris já usavam calça há muito, muito tempo, muitas décadas, e o tempo e os novos costumes acabaram atropelando essa lei, que é o que a gente espera que aconteça também na Suazilândia, né? Então é isso aí, gurizada. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades sempre que sair um vídeo aqui no canal. Segue também aqui embaixo na descrição o nosso Instagram, o Twitter e também a página do Facebook, porque aí vocês já vão ter várias fontes de informação para quando saírem os novos vídeos por aqui, e tudo que a gente for aprontar no canal, fazer alguma enquete, ou se vocês quiserem dar alguma sugestão, pode usar todas as redes sociais, porque eu vou responder a todo mundo, na medida do possível, né? Se você já estiver assistindo esse vídeo lá no futuro, que eu já tenho milhões e milhões de inscritos, eu sei que vai ser mais difícil responder todos os comentários individualmente, mas por enquanto não chegamos a 500 inscritos ainda, dá para responder todo mundo. Então tá, pessoal? Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Valeu!